Olá, olá, você que está aí brigando por uma vaga, carreira policial, Instituto de Atendimento Socioeducativo lá do Espírito Santo, edital novo. Vamos dar uma olhadinha em como funciona essa redação que vai ser pedida nessa prova. Eu dei uma olhada no edital e vou mostrar para você, explicar para você como é que você pode trabalhar. Olha aí quem vai fazer aí o IASES, o Espírito Santo, galera. Vamos lá, vamos ver como é que a gente produz esse texto e consegue, afinal de contas, essa tão sonhada vaga. Assiste até o fim o vídeo, que eu vou explicar detalhadamente a parte que me cabe na questão discursiva, como funciona essa questão da narração, bacana, os critérios de correção para você saber exatamente como funciona. E vou deixar no final aí na descrição, você entra na descrição, você vai encontrar meu WhatsApp para tirar mais dúvidas se precisar, e eu vou mostrar como eu montei um projetinho para atender individualmente você e poder ajudar você na produção desse texto e você ter resultados rápidos, que é isso que importa a essa altura do campeonato. Legal? Então, vamos lá. Antes de mais nada, professor Ricardo Russo, professor de língua portuguesa, jornalista, professor já há bastante tempo. O meu negócio é produção textual. Eu sou professor de língua portuguesa com graduação em letras, portanto, trabalho, sim, também a gramática, e não apenas o que é a produção textual, mas a gramática também, pontuação, vírgula, tudo isso é comigo também, ou seja, o meu trabalho também ajuda você nas questões de língua portuguesa, bacana? E assiste até o fim, mas dá um joinha aí, vai, te inscreve no canal, faça perguntas aí, afinal de contas, interaja para a gente poder ajudar você a tirar as dúvidas, legal? Que eu acho que é bem importante a gente esclarecer essas dúvidas desses editais, especialmente, esses editais que são a minha especialidade, legal? Então, vamos dar uma olhadinha como funciona a provinha aí do IASES, né? Tá todo mundo bonitinho aí, sentadinho, pronto? Então, vamos lá, vamos falar sobre essa prova, vamos falar sobre as dificuldades dessa prova, vou falar sobre a questão discursiva, vou detalhar como funciona a narração e vou explicar como é que você tem que estudar e se preparar para essa questão discursiva. Bacana? Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar um painel geral para você, só para a gente comentar aqui com você a questão das provas, né? Então, língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos específicos, que é a que tem o maior número de questões. Todas as questões valem 1 ponto, tem o mesmo peso, portanto, o total é de 70 questões. Dessas 70 questões, 15 são de língua portuguesa. Portanto, 15 pontos em 70 é a parte que me cabe, né? Que é a parte aí de gramática. E aí entra toda a morfologia, sintaxe, interpretação de textos, etc, etc. Tempo que a gente tem para trabalhar essa prova, a gente tem aí 4 de dezembro, né? Então, o tempo necessário para quem já estava especialmente estudando carreira militar, já tinha visto as questões de língua portuguesa, enfim, é um complemento, é uma continuidade, né? É sempre importante, eu sempre gosto de falar sobre isso, que a parte de língua portuguesa é a primeira barreira com a qual você vai se defrontar, ou seja, você não precisa esperar editais, você tem que estar treinado, ter estudado língua portuguesa legal, compreendido bem como funciona as ferramentas básicas de língua portuguesa. Prof, eu quero fazer um curso de língua portuguesa. Então, eu tenho um curso básico de língua portuguesa com 40, 38, 39 aulas, que eu vou deixar também aqui o link na descrição para você, caso você queira fazer um curso rápido de língua portuguesa, um curso que vai tratar dos assuntos centrais da língua portuguesa. Legal? Um curso bem básico, mas ele é o começo de todo o estudo de língua portuguesa. Então, língua portuguesa não precisa esperar edital, né? Ou seja, sempre cai tudo, não adianta, legal? E tá tudo está intrincado. Eu tenho um vídeo aí que eu mostro como é que se estuda a língua portuguesa para concurso público, gente. Então, dá uma olhadinha nos meus vídeos aí. Tem muito material aí para vocês, legal? Então, eu estou pontuando as dificuldades que o candidato tem em estudar a língua portuguesa e como ele se engana de já sair fazendo simulado, se ele não detém ainda a parte básica, que é conhecer a sintaxe, que é conhecer a morfologia. Sem sintaxe, sem morfologia, não adianta você sair fazendo simulados por aí. Então, tem que saber estudar e não perder tempo. Até para você estudar uma vez, aprender e não precisar ficar fazendo curso de língua portuguesa, que é o grande problema aí da galera, né? Então,
Temos uma prova no dia 4 de dezembro e são 15 questões em 70, portanto, 15 pontos em 70 é a primeira grande barreira. O que mais vai pesar, o que mais tem aqui são os 30 pontos de conhecimentos gerais. Mas quis o destino que nós tivéssemos aqui a prova de língua portuguesa. Então, agora nós vamos falar da prova de língua portuguesa, mais especificamente, melhor, da prova de língua portuguesa, não, da redação. Então, vamos dar uma olhadinha no que diz o edital em relação à redação. Você está pronto aí? Vamos ver? Então, me acompanha aqui. Eu vou bem devagar para a gente dissecar isso aqui, porque é muito importante que você entenda o que é essa prova de redação. Diz assim, a prova de redação é de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos, será aplicada no mesmo dia e horário da prova objetiva, dentro do horário previsto no edital. A prova de redação, agora cuidado, será elaborada com base em um tema da atualidade. Então, eles já estão dando uma dica. Ó, gente, vai cair um tema da atualidade. Bom, isso é legal. E mais especificamente na área de segurança pública. Então é um tema atrelado à segurança pública. Esses concursos das carreiras militares, eles trabalham sempre com temas da atualidade, não é? Mas algumas vezes se atém a essa questão da segurança pública, outro não, pode ser um tema qualquer da atualidade, né? E direitos humanos, ó, que tem caído bastante na área policial essa temática dos direitos humanos. Então o candidato ele precisa ter uma boa leitura e treinar esses assuntos aqui, isso é a primeira coisa, né? Então, assuntos ligados à segurança pública e os direitos humanos, né? Então tem que ter lá, tem que conhecer um pouco da história dos direitos humanos, como foi a evolução da questão dos direitos humanos na história da humanidade, para a gente entender esse contexto. É uma questão que consistirá na elaboração de um texto narrativo com 15 linhas, de 15 no mínimo, máximo 25. Então, você tem que fazer de 15 a 25. Você não vai fazer nem 15, nem pensar fazer 15. Você vai fazer 24. No mínimo, 23 linhas para ser competitivo. Legal? Com base em um tema formulado pela banca examinadora. Muito bem. O que diz aqui? É um texto narrativo. Aqui está a inovação, não é? Sempre aparece uma dissertação e uma dissertação argumentativa. Agora, você vai ter que fazer um tema narrativo. E quanto vale essa questão? Bom, essa questãozinha, vamos ver mais adiante, somente será corrigida a prova de redação do candidato aprovado na prova objetiva e classificado até a posição estipulada na tabela constante abaixo. Então, não são todas as redações que serão corrigidas, evidentemente, legal? Vamos olhar aqui agora os critérios. Essa redação, gente, ela vale 30 pontos. Então, olha lá, critérios de correção, os aspectos formais, 15 pontos, os aspectos textuais, 7,5, e os aspectos teóricos, mais 7,5. Então, somando tudo, isso vai dar 30 pontos. Quer dizer, 30 pontos comparados aos 70 da prova objetiva, você está vendo que o peso é grande, né? Então, 70 da prova objetiva, mais os 30 da produção textual, você tem 100 pontos. Ou seja, se a gente somar isso com mais os 15 pontos das 15 questões de língua portuguesa, a parte que me cabe nessa história toda, que é a gramática e a produção textual, isso dá 45% da prova. São 45 pontos em 100. É só isso que vale. Portanto, você está vendo que ela é estratégica. Ou seja, você tem que tirar uma nota muito boa, em torno de 30 pontos para ser competitivo. Em torno de 30, não vale 30, mas em torno de 27, 26, 27, 28 pontos para ser competitivo. Bom, mas qual a questão da pontuação? Então vamos olhar critério por critério para você entender o que precisa. Olha lá. O que eu gostei desse edital? Domínio da norma culta da língua. Né? Então, aqui diz assim, ó, 0,25 por erro. Legal? A pontuação do item é 2,5. Pontuação, acentuação e ortografia, mais 2,5. Concordância, mais 2. Ou seja, aqui na prova dos aspectos formais, que é a parte toda da parafernália da gramática, ó, eles estão estipulando detalhadamente critério por critério da gramática. Então, você tem aqui pontuação, concordância, regência, colocação, pronominal. Estrutura sintática e os períodos e elementos coesivos. Ó, os elementos coesivos entram aqui. Estrutura sintática é como você constrói o período e as orações, que é um dos grandes problemas do pessoal que se prepara na carreira
policial, não é? Ele não consegue fazer um período bem construído, não sabe onde colocar o ponto e a vírgula. Então, essa é a estrutura sintática. Ele tem que ter uma boa noção da produção de períodos. É o tijolinho que vai montar toda a casa. Então, a gente precisa aprender desde o começo. É esse o trabalho que eu faço com as minhas aulas, que são individuais. Não é? Eu pego o problema individual e vou trabalhando a dificuldade do candidato. Por isso que não adianta fazer cursos genéricos com o professor que dá aula para todo mundo, porque as minhas aulas são voltadas para o seu problema. E sou eu quem corrige o seu texto. Então, os resultados são muito mais rápidos, legal? Então, eu vejo assim, ó, o cara está errando colocação pronominal, vamos ver o que ele está errando na colocação pronominal e ensinar para ele como é que ela resolve isso. Olha, ele está errando pontuação, vamos ver o que ele está errando na pontuação para a gente resolver o problema dele. Portanto, as aulas são montadas individualmente para os seus problemas, por isso os resultados são mais rápidos. Então, tudo isso vale 15 pontos. Domínio da norma culta, aqui vai entrar toda a questão, inclusive, de vocabulário, né? O uso adequado da questão, adequado do vocabulário, da estrutura formal da língua portuguesa. Bom, isso vale 15 pontos. Os aspectos textuais. A tipologia vale 1,5. Aqui é que entra a questão da narração. Ou seja, uma narração, diferente de uma dissertação, é um texto com personagens, com uma ideia de tempo, de espaço, em que você vai ter que contar uma história. E uma história dentro do tema que foi pedido. Mas a narração, gente, ela tem uma estrutura típica. Ela tem uma estrutura consagrada, e você tem que conhecer a estrutura da narração. O parágrafo inicial tem alguns elementos, depois os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo final. Cada parágrafo, portanto, tem uma estrutura, cumpre uma função dentro da estrutura da narrativa. E isso aqui vale 1,5 ponto. Então, é bem importante que você conheça, não adianta que intuição, né, gente? Então, você tem que aprender a fazer estrutura narrativa. Quem não sabe fazer, nunca fez, vai ter que treinar. Se não treinar, não adianta. E não adianta, vou insistir. Você continuar assistindo aí videozinhos, porque isso não vai resolver o seu problema. Você tem que produzir o texto. Só se aprende a escrever escrevendo. Sequência lógica e organização de pensamento. Né? Aqui, olha só, aqui é a questão de como está organizado o seu texto, isso tem a ver com a estrutura, né? Tem uma relação íntima, porque todos os itens estão interrelacionados. Né? O uso adequado de conectivos e elementos anafóricos. O que é um elemento anafórico? Elemento de coesão textual, que remete a um antecedente, o uso dos pronomes, por exemplo, né? Essa, esse, remete a um antecedente, então, você tem que ter noção disso. Observância da estrutura sintático-semântica dos períodos, quer dizer, como os períodos se organizam, uma ideia levando a outra ideia, porque aqui entra a semântica, então entra também a parte do conteúdo. E a coerência e a coesão, mais 1,5 pontos, né? Muito bem, isso vale 7,5. E o último e terceiro e último critério são os aspectos teóricos, elementos de avaliação, compreensão da proposta. Vale, esse aqui é super importante, ou seja, você abordar aquilo que está sendo pedido. Isso vale 7,5 pontos. Você está vendo aí? Então, olha só, são 3 critérios, e dentro dos 3 critérios está subdividido cada nota aí. Ou seja, o que tem de diferente para aquela galera aí que estuda a dissertação? O fato de ser um tipo textual diferente, com uma estrutura textual diferente. Mas qual é o problema que a gente sempre constata com os alunos aí que não têm um treinamento adequado? É que eles não sabem construir períodos, não sabem construir parágrafos, não sabem o que é exatamente um parágrafo e, portanto, vão ter dificuldade na montagem da estrutura desse tipo de texto. Então, o que a gente faz, né, gente? Nós temos aí, até 4 de dezembro, alguns meses, né, 2 meses e qualquer coisa, 2 meses de trabalho, e nesses 2 meses de trabalho, você pode fazer uma redação por semana, o que daria 8 redações. Em 8 redações, isso ajuda muito você. Em primeiro lugar, a treinar a argumentação, ou melhor, treinar os conteúdos específicos, né, que vão ser abordados. Então, eles vão pedir para vocês um tema que vocês vão ter que contar uma história sobre aquele tema. Legal? Então, vai ter um personagem que vai estar sofrendo episódio de violência qualquer, e aí tem os direitos humanos, alguém vai ter que ajudá-lo em relação aos direitos humanos, tem que montar uma história adequada àquele assunto que está sendo pedido. Né?
Como se estrutura isso? Então, você vai ter um parágrafo de abertura que vai apresentar os personagens, apresentar a ideia de tempo e de espaço, porque toda narrativa precisa ter uma ideia de tempo e de espaço. Depois você vai ter o desenvolvimento dessa ação em 2 parágrafos, talvez, de desenvolvimento, e nós vamos ter um desfecho, que é o moral da história. Então, essa estrutura a gente precisa treinar e consagrar essa estrutura dentro de uma linguagem formal. Pode, inclusive, haver diálogos entre esses personagens, porque a narrativa permite o diálogo. Legal? Então, olha só, é bem diferente da dissertação, só tem um jeito de aprender a fazer. Fazendo, não tem outra maneira. Legal? Então, nesse sentido, gente, como nós temos pouco tempo, você precisa ter um trabalho individual e diferenciado. E é assim que eu faço o trabalho. Então, a gente posta no Classroom as propostas, o aluno bota fotografa seu texto, manda pelo Classroom, faça uma correção detalhada, e depois disso, eu faço uma aula semanal, toda semana uma aula de 1 hora, em que eu devolvo para esse aluno a correção, explicando detalhadamente para ele melhorar na próxima redação, porque é um processo de construção. Ah, professor, eu quero fazer 5 redações ao mesmo tempo, não adianta, assim vão ter os mesmos erros. Então, você faz uma, a gente corrige, você faz outra corrigindo aqueles erros, vão aparecer outros, e assim vai. É um processo de formiguinha na prática. A gente vai aprendendo com a prática. E ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando a gramática. Então, eu tenho a possibilidade de verificar quais são os erros e a gente vai passando o material. E o atendimento pelo WhatsApp o tempo todo, integral, para tirar dúvidas e ajudar você tanto na prova de gramática quanto na questão da discursiva da prova. Qual é a vantagem de fazer esse trabalho? Resultados mais rápidos e você aprende a conhecer a questão da produção textual. E não precisa ficar fazendo, a cada vez que sai um edital, fazer um curso. Você vai adquirir o conhecimento, e conhecimento a gente não perde, gente. Então, é um investimento bem importante. O meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também na descrição, volto aí a frisar, vou deixar o curso de gramática pronto e montado que eu tenho, legal? E vou também deixar o meu WhatsApp aí para vocês. Dá um joinha, por favor, aí, ó, legal? E manda em suas sugestões. Beleza? Vamos lá. Tamo junto aí, vamos ver se a gente consegue brigar por essa vaga. Tem tempo para a gente poder estudar, não adianta ficar esperando. Legal? Então, vamos à luta. É estudar uma vez só e aprender. Beleza?